Vou começar do zero falando de Shopee Ads, para poder tirar a dúvida de todo mundo, tá? Todo mundo. Então, essa aula aqui é para você não sair sem dúvida, não sair com dúvida sobre Shopee Ads. Essa aula você precisa entender tudo que você tem dúvida, perguntar, falar, tá? Questionar, entender, tudo. Vou passar o beabá aqui do Shopee Ads para você. Por quê? É, Porque depois, esse aprendizado dessa ferramenta, você precisa ter no seu consciente de forma automática. Você tem que pensar, olhar, pensar, raciocinar, tomar decisão e bola para frente. Se você também achar que você vai, deixa eu ficar analisando aqui, e que isso é o fator principal, não é. O fator principal é tomada de decisão baseada em resultado de dados, tá? Então, Shopee Ads, o que que é? Publicidade do seu anúncio. Então, você tem um anúncio que você faz ele, constrói ele no orgânico, tá? E você paga através do Shopee Ads ou através do Ads do Mercado Livre. Pode denominar essa aula para qualquer marketplace que vai servir, tá? Então, publicidade do seu anúncio, maior exposição do seu anúncio, do seu produto. Vamos lá. Então, fiz um anúncio no orgânico. Quando eu faço um anúncio no orgânico, eu estou suscetível à exposição que o marketplace gera de forma orgânica. Quando eu faço ads, eu aumento a exposição do meu produto. Aumento a exposição do meu produto. Até aqui tudo bem. Quais são, quais são as principais métricas que a gente precisa saber de publicidade? Então, tudo que a gente impulsiona, a gente impulsiona na intenção de atrair mais atenção, de atrair mais visualização, mais impressão, mais clique e mais venda. Mas sempre parte por um princípio. Quando eu pego um anúncio no orgânico e faço uma impulsão através da publicidade, é, a primeira coisa que eu busco é métricas primárias. A primeira coisa que eu busco é impressão. Impressão. Então, mostrei, gerou impressão na minha campanha, na minha publicidade, está acontecendo o primeiro objetivo, tá? O segundo objetivo é cliques e o CTR. Por que clique CTR? Por quê? Impressão é o volume de vezes que a pessoa viu o seu anúncio. Clique é o volume de vezes que a pessoa clicou no seu anúncio porque ela achou ele relevante. Ela clicou, quer dizer que vai comprar? Não, ela clicou, quer dizer que ela gostou do que ela viu na disputa ali entre os anúncios. Então, ela viu uma foto de capa que ela gostou, é o produto que ela procura, então ela clica. Então, a impressão e o clique gera o CTR. O CTR é clique medido por impressão vezes 100. O ideal é 2%, acima de 2%. Beleza? Deixa eu só liberar aqui para entrar. Eu achei que ia dar pouca gente, até que deu bastante gente. Hoje eu tenho 17 pessoas na sala. Bom demais. Até aqui tudo bem, né? Até aqui muito claro. Todo mundo entendeu o que que é o CTR? Vamos lá, eu tive 1.000 impressões. 1.000 impressões e 2 cliques. O meu CTR é 2%. Certo? Se eu pegar
2 dividir por 100 vezes 1.000 dá 2%. Se eu tive lá 100 mil impressões, vou falar 100 mil não, vai, 345 mil impressões, e tive, deixa eu fazer as contas aqui primeiro, para não errar, porque eu não estou bom de cabeça hoje não, e tive 6.900 cliques, eu tive um CTR de 2%. Então, primeiro objetivo, criei uma campanha de publicidade, criei uma campanha de ads, é buscar impressão e clique para mim chegar a um CTR de 2%. CTR de 2% quer dizer, CTR de 2% quer dizer que validei a minha foto de capa e estou ganhando é, no leilão. CTR de 2% quer dizer que a minha foto de capa está boa e eu estou ganhando tanto que eu preciso no leilão. Estou ganhando tudo? Não. Estou ganhando tanto que eu preciso para poder gerar um clique no meu anúncio. Então, a minha meta de ruas ela está alinhada, o meu produto ele tem relevância suficiente para a campanha mostrar ele com a meta de ruas estipulada e entregar o CTR de 2%. Tá? Aí, quais são as métricas secundárias? Métricas secundárias. É volume de venda, tá? Volume de vendas, ruas e conversão, taxa de conversão. Presta atenção, essas três coisas aqui são as métricas secundárias e elas conversam entre si, tá? Como? Grava isso agora que eu vou falar. Se eu estou com um bom volume de vendas, um bom ruas, a minha taxa de conversão ela vai ser boa. Se eu tenho uma boa taxa de conversão, eu tenho um bom volume de venda e um bom ruas em qualquer anúncio. Se eu tenho um bom ROAS, eu consigo pôr volume de vendas e taxa de conversão em qualquer anúncio. Eu só escolho quais dessas métricas eu uso como um norte, como uma bússola, para eu seguir de acordo com o meu produto ou o anúncio que eu estou analisando. Então, vamos lá. Criei uma campanha, alcancei esse TR 2%, ela está performando, está chegando ao primeiro objetivo, né, que é bater as primeiras métricas primárias, está sendo alcançado esse objetivo. O segundo, qual que é o meu segundo objetivo agora, com as métricas secundárias? É alcançar volume de venda? Então, para isso, eu vou precisar dispor do meu ROAS, entender qual vai ser a taxa de conversão, a hora que eu gerar exposição para esse anúncio através do Shopee Ads. A hora que eu gero exposição para esse anúncio através do Shopee Ads e eu tenho uma boa taxa de conversão, eu acertei a oferta. Estou entregando, o cliente está vendo o meu produto, eu acertei a oferta. Se gerei exposição através do Shopee Ads e o cliente não comprou, gastou, mas não vendeu, é porque a minha oferta não está alinhada. Então, não vou ter taxa de conversão, não vou ter volume de venda. E não vou ter um bom ROAS, porque a minha oferta não está alinhada. Beleza? É muito lógico isso. E é isso que vocês precisam gravar. Dudu, ficou bom essa construção aí. Se vocês gravarem aqui, velho, vocês. Hã? Ah, ah. Porque assim, se você souber, naquele momento, do seu anúncio, e eu vou mostrar agora na prática para vocês, qual bússola, né? Qual norte usar, qual direção eu vou seguir. Ah, eu vou para o volume de venda. Então, eu tenho consciência que o ROAS e a taxa de conversão podem cair, podem diminuir. Por quê? Eu vou gerar mais exposição porque eu estou buscando volume de venda. Ah, eu vou para o ROAS, então eu tenho. Isso vai acontecer de forma natural. A minha taxa de conversão vai aumentar quando eu aumento a minha meta de ROAS, porque eu vou entregar para um público mais qualificado.
Aí vai depender muito de como que está a relevância do seu anúncio e a demanda do seu mercado. Se o seu mercado tiver uma grande concorrência, uma grande demanda de pessoas fazendo publicidade, pessoas competindo por publicidade, o seu volume de venda ele vai diminuir. Mas se você tem um anúncio relevante, com muitas avaliações, muitas vendas, um anúncio bem posicionado, pode ser que o seu volume de vendas não diminua, você melhora a ruas e melhora a taxa de conversão. É isso que a gente sempre busca em anúncios aqui de clientes da consultoria, dos meus, é a cultura, é conseguir volume com ruas e taxa de conversão. E aí tudo isso é um conjunto que você precisa analisar através de a métrica primária, a métrica secundária, cada caso isolado por causa do objetivo, e depois analisar ele sempre observando o conjunto, tá? Sempre observando o conjunto. Dúvidas até aqui? Eu acho que até hoje foi a explicação mais clara que eu já dei sobre para vocês, tipo assim, sobre otimização de campanha de ads, tá? Esses princípios aqui para vocês fazerem otimização. Só essa aula aqui vale ouro, hein? Vale ouro. Vamos lá, então. Quais são as métricas principais que a gente falou? Impressão, entrei no Shopee Ads aqui. Métrica principal, impressão, clique, CTR, certo? Impressão, clique, CTR. Se eu pegar aqui o dinheiro, ó, eu estou com hoje 7,26. Ah, peraí que não está compartilhando com vocês, né? Ainda está no. Peraí. Agora sim. Vocês estão vendo a cara, né? É... Boa noite, tudo bem? Não sei se é o caso dos alunos aqui, mas quem está buscando visualizações da primeira venda, você indica de Caro Ads? Sim, você pode fazer, sim, se tiver disponibilidade para fazer, pode fazer. É, apesar, apesar, pode fazer, tá? Não vou criar situações. Não vou criar situações a tentar dar outra solução. Quer fazer ads desde o começo? Pode fazer. Vai depender do seu caixa. Tem condição de fazer ads? Pode fazer, porque com ads você vai gerar exposição, tipo, é uma boa oferta, vai conseguir fazer venda. Olha lá, aí na fez e deu certo. E funcionou. O que diferencia, tá? É o que eu vou mostrar agora nessa conta aqui para vocês, ó, presta atenção. Do dia 1 ao dia 20, essa conta, ó, ela está com arroz de 7. Investi 14 mil para faturar 104 mil, para fazer 3.500 pedidos. Muita gente não aguenta investir isso daqui por muito tempo para poder posicionar uma conta, para poder fazer um negócio acontecer, entendeu? E às vezes 10, 20, 50 reais por dia vai fazer o seu negócio acontecer, mas vai levar mais tempo. E aí você vai ter que fazer isso durante 20 dias, durante 30 dias, durante 40 dias, durante 60 dias. Você manter o investimento ali constante, não que ele não vai dar retorno, ele vai dar, mas ele vai dar depois de um período que você estiver fazendo. Não é assim, vou por 50 reais no Eds, vender 1.000, sacar 900 e colocar 50 de novo. Não tem como fazer isso. Você vai ter que ir colocando, alimentando o algoritmo. Por quê? Por que que eu aceito ter um ROAS de 7, um ROAS abaixo de 10 aqui no momento que é igual a janeiro? Porque eu estou retomando venda. Estou retomando venda. Se eu pegar um período que é melhor, que eu estou parado, tá ruim também. É, se eu pegar, ó, tava com ROAS de 15. Se eu pegar um período que é melhor, eu fui educando o algoritmo, deixa eu ver como está dezembro. Também manteve 7, teve esse gap aqui. É, a gente constrói ads, tá? Essa conta aqui, que a gente estava em setembro. Tá melhor. Eu venho sacrificando para poder aumentar o volume dela. Ó.
Tem sacrificando investimento para aumentar o volume. Aumentou o investimento, caiu ruas. Em novembro, aumentou o investimento, caiu ruas. Comprando dado, comprando dado. Aí eu voltei a dar uma atenção para poder melhorar o gosto dela, hoje que eu fiz as otimizações. Vou mostrar para vocês o que que eu fiz, tá? Vamos lá, essa conta aqui, só para vocês entenderem. A gente vem comprando dados para poder anúncios mais antigos começar, anúncio mais antigo não, anúncio novo começar a performar, tá? Então vamos por partes, que eu estava mostrando. Impressão, clique CTR está batendo, último mês, beleza, investindo 14,800. O que que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje, tá? Vou mostrar aqui, ó. É, Aumentei a meta de ruas de produto que estava com a meta de ruas baixa e não vendia. Ó, veja bem. Aumentei a meta de ruas para 20. Se eu um pouquinho no histórico de operação, ó, nos últimos 30 dias ela estava em 11,2 e depois eu aumentei para 20. Então, ó, tava a meta de ruas de 50 antes. No dia 4/1 eu baixei para 11,2. Aí 11,2 acelerou a venda desse produto nesse período. Ó, aumentou 100% a venda desse produto nesse período. Aí hoje eu aumentei o ROAS para 20. Por quê? Eu baixo a meta de ROAS, compro dados, aumento é, impressão, item vendido, o ROAS cai. Vamos ver a taxa de conversão. A taxa de conversão cai porque eu trago mais impressão. Aconteceu o que eu falei para vocês, ó. Baixei a meta de ROAS, o ROAS cai, a taxa de conversão cai, aumenta a venda, tá? Isso num período isolado. Se eu mantenho a meta de ROAS baixa por muito tempo, igual já tava 11,2, já estava batendo 11,59. Se eu mantenho, ó, já está batendo 15 na última semana. Se eu manter essa meta de ROAS baixa por muito tempo, ela começa a travar a meta de ROAS ao invés de aumentar. Ó, última semana, mesmo com a meta de 11,2, caiu as impressão. Caiu itens vendidos. Aí eu aumento o ROAS, igual hoje, olha lá, ó, eu já começo a bater 20 de ROAS. Já começo, eu continuo vendendo, claro que num volume menor, ou até similar, ó. Vamos pegar aqui no começo de janeiro que estava 11,2, ó, fazia 17 vendas por dia com um ROAS de 10. Hoje é dia 20, a gente fez 11 vendas até agora, até às 7 da noite, com um ROAS de 20. Ontem. Fez 19 vendas com ROAS de 24. Então, um ROAS de 20 já é a realidade para esse anúncio. Só que esse anúncio aqui, se a gente pegar aqui, ó, em outubro, vai, ele nem existia. Em novembro, começou a existir em novembro. Ó, em dezembro, ganhou força. Ficou sem ads aqui nesse período, mas ganhou força. Em janeiro, seguiu ganhando força. Agora a gente aumenta a meta de ruas para ele continuar crescendo, mas com o ruas mais saudável. Então ele vai, ao longo do tempo, ele vai alcançar essa meta de ruas. Mesma coisa esse daqui, ó. Mesma coisa, isso aumentei a meta de ruas dele hoje. Deixa eu ver aqui. Histórico de operação. Em dezembro. Em novembro. Novembro também foi a data que ele começou, meta de ruas mais baixo, comprando dados. Deixei dezembro, surfar e tudo isso daí, com a meta de ruas lance automático ou lance manual baixo. E hoje eu comecei a aumentar
para poder rentabilizar o meu anúncio, ó, presta atenção, ontem, com a meta de ruas baixo, vendeu 6 pedidos. Hoje, depois que eu aumentei a meta de ruas para 20, ele aumentou a visualização em 80%. Olha lá, vendeu 350% a mais, tipo, vendeu 3 vezes mais do que ontem, depois de eu aumentar a meta de ruas. Mas por quê? Porque, deixa eu olhar para vocês aqui. Porque eu dei dados, mantive uma meta de ruas mais baixa durante um período e depois entreguei um novo público para ele e ele me mostrou para um novo público mais qualificado e eu vendi mais, com ruas melhor. Beleza? Novamente, aqui, quando eu aumento a meta de ruas, eu posso ter diminuição no tráfego, não teve. Teoricamente, eu posso ter diminuição no investimento, não teve. Pode cair, tem vendido, não cai. Rua sobe, normal, e conversão sobe. Aqui aconteceu tudo que a gente espera de um anúncio que é relevante. Aumenta ruas, aumentou conversão, aumentou venda, aumentou investimento e aumentou impressão. Aumentou tudo por conta dessa otimização depois de um período onde o anúncio ficou com uma meta de ruas específica. Aí nos Otimização próximos 4 nutricional. dias cai, certo? Aí é onde você tem que observar. Se eu estava com uma meta de 11,2, estava com uma meta de 11,2, aumentei para 20. Aí dali 3 dias, 4 dias, uma semana eu observo, aí eu vejo, caiu muito. Eu posso abaixar essa meta de rua de novo. Mas por que que eu acho que aqui é mais difícil acontecer isso? Porque, ó, vamos pegar dia 18. Dia 18 teve rua de 4, vendeu 7. Dia 17 vendeu 20, mas teve rua de 6. Dia 16 vendeu 17, mas teve rua de 5. Ou seja, ó, veja como que é mais inconsistente a questão das impressão e da visualização aqui no gráfico. Hoje, ó, aumentou, só nesse período aqui, ó, teve venda, depois que eu aumentei. Teve venda aqui, teve venda, 2 itens vendidos aqui. Claro que tem esse período para trás, né? Que depois da. Não aparece que hora que foi que eu aumentei, deixa eu ver. 15h57. Foi aqui que eu aumentei. A impressão caiu, porém, nos próximos dias você vai observar exatamente isso. Caiu a impressão, caiu muito. Aí é onde eu começo a cogitar em diminuir. Mas eu vejo esse anúncio aqui, ô Gustavo, como uma realidade, um anúncio de viver com ROAS 20 e vender mais de 60 pedidos por semana. Ele me mostra ser um anúncio dessa força, do que ele estava vendendo aqui com ROAS de 6, 7. Ó, 70 pedidos por semana. Essa semana ele já vendeu 33. Vai chegar ao final da semana entregando um ROAS de 20. No primeiro momento ele cai, mas depois ele começa a buscar esse ROAS, principalmente se ele já tiver com boa taxa de conversão, com um público bem definido, igual esse daqui tá. Se, Danone, aumentei para 20, caiu muito a venda, o que que eu faço? Aí você baixa para onde você estava de novo, 10,7, 11,2. Normalmente eu gosto de baixar para cima do que eu estava antes, tá? Então eu voltaria esse anúncio aqui para 15. Mas eu não vou voltar, eu vou deixar ele para 20. E aí a gente vai ver na próxima semana, aí, depois de uma semana, o que que aconteceu com ele depois de a gente aumentar para ruas 20 e tomar a decisão. Esse anúncio da montanha, velho, tá com esse título horrível aqui, preciso mudar esse título. Esse anúncio eu trabalho com uma meta de ruas nele mais alta já tem um tempo. Ele mantém uns 14, 15 ali, tem 4% CTR, taxa de conversão de 5%, entendeu? Então a gente vai construindo um bom anúncio já há um bom tempo, já há um período. Vamos ver em dezembro como foi a performance dele, ó. Novembro. Tem muito anúncio rodando nessa conta. Começou em novembro também. Meta de ruas baixa. Vamos ver o histórico de operação. Ó, tava de 50. No dia 4/1, baixei para 13,6. Vamos ver então. Dia 4/1, 13,6.
até hoje, né? Até hoje, dia 15. Então vamos lá, ó. É, quando que foi? 50? Deixa eu ver aqui de novo. 4. 4/1 até hoje. Até dia 19. Estava com ROAS de 13,6, a meta de ROAS de 13,6. Antes estava 50, conversão caiu, ROAS caiu, aumentou o item vendido, aumentou o investimento pra caramba e aumentou a impressão pra caramba. O padrão aconteceu, o padrão natural aconteceu. Agora, qual é o próximo padrão que a gente vai buscar? É justamente o de hoje. Ó, ele já está alcançando o ROAS 20. Alcançou o ROAS 20, conversão aumentou, itens vendidos caiu 32%, investimento caiu 38%, impressão caiu 37%. E aí, Zanoni? Já caiu acima dos 30%. E eu sou muito fiel e muito crente para crer que ele aguenta sustentar também, porque eu conheço a relevância desse anúncio. Então, isso vocês vão pegando com o tempo, por isso que é importante ter, é, como que eu posso falar? Tempo de tela. Foi mudado hoje, deixa eu ver, que dia que foi mudado para o ROS 20? Dia 15. Ah, não, então já dá para saber, é verdade. Dia 15 até hoje. Ó, dia 15 até hoje. Dia 15 até hoje, ele tá batendo, tá chegando no ROS 20, ele caiu 40% dos itens vendidos, caiu 40% em impressão. Esse anúncio aqui, então, eu não preciso esperar ele mais chegar no ROS 20. Eu achei que eu tinha mudado ele hoje, mas isso já faz. Então, ó, do dia 1 ao dia 3, a realidade dele era essa, sem tráfego, porque estava com meta de ROS 50. Do dia 4 ao dia 15, eu fiz ele crescer, com uma meta de ROS de 13. Do dia 16 ao dia 20, ele caiu 40% da venda, 30% das impressões, com ROAS de 18,9. E agora, Zanoni? Agora, ó, ele está sugerindo um 12,1. Gostou esse 12,1? Ou vou pôr um ROAS 15 aqui. Tá? Vou achar um meio termo acima do que estava antes, que ele vai me entregar a partir de amanhã um pouco mais, e eu vou crescer o meu ROAS. Então, veja bem, não aconteceu o que eu previa nesse daqui. Não aconteceu. Tudo bem, faz parte. O importante é saber que, caiu, beleza, 37%, 40%. Já é o que eu falo para vocês que tem que ligar o alerta. Já caiu, eu vi que caiu, eu venho aqui mudar a meta de ruas em 4 dias de campanha com meta de ruas 20. Eu fiz uma análise, tomei uma decisão e vou observar para o próximo período. E assim eu sigo com todos os meus anúncios. Ó, tive anúncio aqui que eu aumentei a meta de ruas hoje, vamos ver. Esse daqui também, ó. Principalmente a meta de ruas hoje. Sempre pegando por pilar as primárias e as métricas secundárias que eu falei no começo da aula para vocês. Então vamos lá. Histórico de operação. Últimos 30 dias. Dia 20/1, meta de ruas 20. Tá errado. Comecei no dia 30/12. Campanha. Então esse aqui eu comecei esse mês. Libera. Camilo. Quem? Camilo, tem que liberar. Tá, peraí. Boa. Isso, Ana, você vai escolher uma bolsa e colocar um produto e colocar uma meta de ROAS X para começar. Qual tipo de lance você usa? O GMV Max, eu não uso lance manual, vou falar de lance agora, vamos criar uma campanha junto, tá? Aqui eu já vim direto para a otimização com vocês, mas eu acho que vocês estão entendendo. Vamos lá, ó, começou dia 30/1, vamos por dia 30 até hoje. Crescemos em impressão, crescemos em venda, boas, taxa de conversão tá boa, CTR 2,49, tudo ok com essa campanha. Eu alcancei impressão, eu alcancei CTR, eu alcancei volume de venda, só o meu rosto ainda não está do jeito que eu gosto, do jeito que eu preciso, dentro da minha precificação. Ou às vezes está, se você tem margem para ter um ROAS de 7, 8, lembra do ROAS 0. Então, estou partindo do ROAS 0,
tá fazendo sentido. Aí hoje, o que que eu fiz? Mesma coisa, peguei os anúncios que estavam com uma meta de ruas baixa, em período, comprando dados, fui lá e aumentei a meta de ruas para 20. Esse eu fiz hoje, exatamente hoje, ó. Meta de ruas 20, 15, 57. Mesma hora que eu mudei aquele outro. Então ele já teve um certo volume. Vamos ver, ó. Ontem eu tive 6 vendas. Hoje, 27 vendas. É aquele que a gente anunciou aquela hora. Analisou aquela hora. Eu tenho mais aqui, quer ver? Ó, esse também é. Esse também é. Mesma coisa. Vê, ó. Último mês. Foi criado também no final de dezembro. Hoje, 5,49, ó. Tive item vendido, é anúncio novo isso aqui, não tinha nada de venda. Tinha zero vendas esses anúncios. Se a gente entrar nele, ele vai ter exatamente, aproximadamente 90 itens vendidos. Mas fui lá, criei a campanha, consegui impressão, consegui clique, consegui chegar no CTR. Meu ROAS não está do jeito que eu queria ainda. Aí eu começo a trabalhar ele, depois de deixar o anúncio tracionar, pegar volume. Então vamos lá, do dia 1 ao dia 8, tive um ROAS de 4, 20 itens vendidos. Do dia 8 ao dia 15, já aumentei o volume de item vendido. Do dia 15 ao dia 19, vinha aumentando, trabalhando. As impressões, inclusive, já não estava da mesma, já não estava tão saudável. Quando você trabalha uma meta de ROAS muito baixa durante um período muito longo, isso é regra, tá? Ó. Quando você trabalha uma meta de ROAS muito baixa durante um período longo, a campanha perde performance. Aí você precisa aumentar. Eu gosto de sempre de dar uma espernada maior. Então eu saio, ao invés de ir construindo 4, 5, 6, 7, 10, 12, enfim, eu vou, ponho 20 e vejo o que acontece. Caiu mais de 30%, foi o caso daquele lá, eu baixo para 15, que é acima do que estava antes, 12. Não caiu, eu mantenho os 20 porque eu sei que vai alcançar. Essa é a lógica. Aí hoje, aumentei para 20. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, tá? Impressão caiu, hoje já melhorou, já começou a melhorar, porque ontem estava 6, hoje está do mesmo jeito. Então vamos esperar essa campanha performar, porque foi alterada agora há pouco, para os próximos dias. É, então a gente já analisou uma, que a gente alterou, fez alteração na meta de ruas mais alta e baixou, então tomamos uma decisão já. A gente analisou uma aqui que eu alterei hoje, que não faz sentido abaixar, e a gente pode fazer também uma alteração contrária, tá? Que é essa daqui, ó. Deixa eu atualizar. Por aqui eu tomo decisão, ó. Vem aqui e ponho último mês ou última semana, tomo decisão em cima dessas métricas e faço essa alteração. É que nem eu fiz nesse anúncio aqui. Eu seleciono lá último mês. Venho aqui e pego o que teve maior volume. Ó, essa foi a que vendeu mais, 410. Essa vendeu 368, está com ROAS de 11. Essa vendeu 272, está com ROAS de 8,38. Veja que ela não tem nem crescimento igual essas daqui tem, porque é uma campanha nova. Essa daqui é a mesma coisa, ó, cresceu o volume, CTR está batendo o que precisa, só o ROAS que não está como deveria ainda, está 6,88. Essa daqui, mesma coisa, cresceu o volume, CTR está bom, o ROAS está 6. Ó, essa daqui, ó, cresceu o ROAS, CTR está ok, mas caiu 40% do volume, reduziu o investimento. Vamos ver o que que aconteceu com ela? Analisando campanha por campanha, ó, vamos ver o que que aconteceu. Histórico de operação, últimos 30 dias. Cadê? Não tô aparecendo no histórico de operação, velho. Não apareceu. Mas a gente consegue analisar o que que aconteceu com ela. É uma campanha que começou no final de dezembro também. Vamos pegar a primeira semana de janeiro. Hoje, 14, 25 itens vendidos. Segunda semana de janeiro. Hoje, 17,
45 itens vendidos, do dia 15 até hoje. Hoje, 16, 52 itens vendidos. Ela está com uma meta de ruas de 20, está crescendo, está aumentando a meta de ruas, vai bater 20. Não faço nada nessa campanha. Ah, mas no último mês ela caiu 44% o volume de itens vendidos. Isso se a gente pegar esse último mês aqui, ó. Danone caiu 44% o volume de itens vendidos no último mês, em relação ao mês passado. Mas na última semana, ela cresceu 114% com um ROAS melhor. Então, eu tive uma queda no período mensal, mas o período semanal me mostra que ela pode recuperar essa queda do período mensal, porque da semana para cá, para essa, ela está crescendo. Ó, tá tudo crescendo. Eu analiso um período, eu vejo crescimento na venda, eu vejo crescimento no ROAS, crescimento em impressão, crescimento em investimento. Então, eu vou continuar vendendo mais com uma meta de ROAS alta. Eu posso manter 20, eu não preciso baixar. Vamos achar outra que esteja nessa mesma situação. Ó, essa daqui está com a meta de ROAS de 10,1, provavelmente faz tempo. Vamos lá, último mês. Essa daqui está com uma meta de ROAS baixa faz tempo. Ó, do dia 1 ao dia 8, cresceu, beleza, meta de ROAS baixa. Do dia 8 ao dia 15, continuou crescendo, cresceu o volume. Do dia 15 até hoje, aí caiu. E não teve otimização, não teve, ó, baixou de 20 para 10,1 no dia 4. Forcei o que tinha de forçar numa primeira semana, nas 2 semanas seguintes ela caiu e o ROAS ele não melhorou. Então, meu anúncio está morrendo por eu não otimizar, por só deixar 10,1. O que que eu faço com ele? Eu venho e coloco 20. Ah, Zanoni, por que que você põe em 20? Porque 20, se o meu anúncio escalar, é o que está precificado dentro da minha precificação. Uma meta de ROAS de 20, 5% de publicidade. Por isso que eu ponho 20. Então, eu forço, eu deixo ir o orçamento, eu aperto o meu orçamento num período que eu sei que eu preciso forçar minhas campanhas, que é no início de janeiro. Depois eu busco esse ROAS 20, que é o que está precificado. Eu tenho o ROAS 0, eu tenho o ROAS 20 precificado, e depois eu vou buscar ROAS melhores, se for o caso, se for necessário. Então, eu posso pôr 30, 40 e ver o que acontece. Então, vamos pôr 30 nessa e ver o que acontece. Ver se vai cair muito a minha venda. Se cair muito, eu subo para acima disso daqui. Então, dali 4 dias, uma semana, eu analiso. Caiu muito a venda e o ROAS aumentou, eu vou e abaixo um pouco o ROAS, então não trabalho com 30, aí eu baixo ali para 15, espero mais um período, analiso, porque aí provavelmente vai crescer o volume, o ROAS vai cair um pouco, e aí depois você vai aumentar de novo essa taxa, essa meta de ROAS, entendeu? Então, isso é a movimentação de fazer na publicidade Ads.